Está colocando aqui nos pedidos de oração. Amém, amados? Se você tem acompanhado domingo passado, quarta-feira passada e hoje, nós estamos numa série de ministrações aqui que eu intitulei essa série de As Chaves da Presença de Deus. Então nós temos, em nome de Jesus Cristo, visto já algumas chaves para que a gente possa atrair a presença de Deus e manter a presença de Deus próximo a nós. Porque é muito comum do cristão, muitas vezes, atrair a presença de Deus e daqui a pouco parece que nós a perdemos. Parece que o Espírito Santo se afasta, parece que nós já não vivemos mais naquele fogo, com o nosso coração em chamas, como em alguns momentos da nossa vida. Então nós estamos elencando aqui algumas chaves para que a gente possa atrair a presença dele e mantê-la perto de nós, para que quando nós venhamos a fazer algo que seja da parte de Deus, para que quando nós possamos e venhamos a dizer algo que seja da parte de Deus para a vida de alguém, porque a nossa palavra, a palavra que nós proferimos em Deus tem poder, queridos, tem poder. Nós costumamos dizer aqui na nossa igreja que nós carregamos dentro de nós uma palavra que tem vida e tem morte a partir dela. E isso está no livro de Tiago, fala bastante a respeito disso. Que o poder da vida e da morte está na língua. Quem a usa bem, come do seu proveito. Então, nós precisamos entender como atrair e manter a presença de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa, através da presença de Deus, falar a partir da vontade de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, não há nada que possamos fazer, senão ministrar Deus na vida das pessoas. E a gente não pode se enganar, queridos, ministros de Deus não são apenas que são ungidos, separados todos nós somos pelo Espírito Santo, mas cada um de nós pode ser um ministro do Senhor. Todos nós podemos ministrar a palavra de Deus para alguém. Todos nós podemos, em Cristo, ministrar a cura na vida de alguém. Todos nós podemos, em Cristo, ministrar um ensino, um discipulado na vida de algum irmão mais novo. Então, todos nós somos ministros. E por isso que é tão importante o louvor que nós cantamos há pouco tempo. Somos teus ministros. E nós queremos queimar. E, na verdade, queridos, nós estamos num processo aqui na nossa igreja, que eu tenho orado a Deus para que nós possamos levantar incendiários na nossa cidade. Nós queremos ter não apenas membros, nós queremos ter incendiários aqui nesse lugar, que onde quer que ande, onde quer que vá, ande e vá queimando aquilo que Deus tem dentro do seu coração, espalhando fogo, porque de outra forma não tem como o avivamento do Senhor descer nas nossas vidas. O que acontece, querido, se você acende um palito de fósforo? Se você acende uma fileirinha de palitos de fósforo, você acende um e ele vai um do lado do outro incendiando todos e fica um caminho. Às vezes acontece isso dentro da igreja, incendeia um e aquele um ajuda a incendiar outro e por aí vai. O problema, amados, é que quando chega lá no final, aqueles primeiros já estão apagando. Se pegarmos uma caixinha inteira de fósforo e juntarmos e acendermos, o fogo é muito maior. E vai queimar por muito mais tempo, porque tem muito mais lenha. Então o que nós precisamos, na verdade, é nos colocarmos como lenha, como brasa no altar do Senhor, na vontade dEle, e sair espalhando o fogo de Deus por aí. Sair espalhando o amor, a graça, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E nunca deixar de incendiar os nossos corações. Nós precisamos queimar de amor e de misericórdia em Cristo para que a gente possa alcançar a vida de alguém. Se nós não estivermos queimando dentro de nós, as nossas palavras poderão ser como palavras vazias. Poderão ser como palavras vazias, e nós, entendendo isso, nós começamos a praticar algo que é muito,
mas muito precioso e poderoso para a igreja, que são o tema que é das nossas reflexões, as chaves da presença. A primeira chave, quem lembra qual foi? Me ajudem? Não me deixem pregar sozinho, por favor. A primeira chave foi a fé. E nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 6, que fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que bom que vocês lembraram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo disse que o Pai estaria com ele sempre, porque ele fazia o que agradava ao Senhor. Então temos aí a primeira chave para atrair e manter a presença de Deus, que é o agradá-lo. Mas em Hebreus nós vemos que é impossível agradá-lo sem crer nele, sem ter fé nele, sem entender as motivações de Cristo quando envia o seu Espírito Santo para a terra, para estar, e não apenas estar conosco, mas também habitar em nós. E a primeira chave é fé. A segunda chave que nós vemos foi na quarta-feira passada, que é as nossas orações. E nós lemos vários versículos na quarta-feira, e um deles especificamente fala: façam-se conhecidas de Deus todas as vossas petições por meio de orações e súplicas. Mas suplicar e orar não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu oro agora, eu oro, por exemplo, quando eu estou na cadeira, eu oro quando eu estou na minha casa, eu oro antes das refeições, eu oro antes de dormir, mas existe um momento, e algumas pessoas já me viram nesse estado, em que eu estou suplicando pela presença de Deus, em que eu me quebranto completamente. Todos nós, quando chegamos num nível de súplica ao Senhor, nós estamos quebrantados, estamos dizimados por Ele, na presença dEle, completamente em cacos, clamando, suplicando pela sua intervenção, até que Ele vem com seu poder e graça e começa a nos montar, a nos moldar de acordo com a sua vontade. Então a segunda chave para atrair e manter a presença dEle é as nossas orações e as nossas súplicas. E hoje nós temos uma terceira chave para atrair e manter a presença dEle, que é jejum. Como é que o pastor vai falar de jejum com 110 quilos? A pessoa olha para mim e diz: esse gordinho não jejua não. Mas o jejum, ele é tão importante para a vida do cristão. O jejum é uma parte tão importante para a vida do crente, amados, que é aquilo que nos mantém de pé. Se nós elencarmos aqui, se nós começarmos a elencar a importância disso que falamos até este momento, nós vamos começar a entender que a fé, ela é importante, ela é muito importante, e é a base do nosso relacionamento e da vida cristã. A oração é uma poderosa arma, posso dizer que é um míssil teleguiado espiritualmente. Agora, o jejum, amados, quando nós jejuamos, é como se fosse uma bomba atômica no mundo espiritual, que nos mantém firme, de pé, que faz com que a nossa palavra seja verdadeira onde quer que falamos. Faz com que aquilo que pregamos se cumpra, com aquilo que profetizamos venha a se cumprir, faz com que nós venhamos a falar de Deus e as pessoas serem tocadas pela presença do seu Espírito, faz com que nós imposamos as mãos, acho que imposamos, não sei se essa é a palavra, faz com que a gente venha impor as mãos pelos enfermos e que eles venham a ser curados, que as pessoas venham a ser libertas, tudo isso através do jejum. Amados, eu gosto de comparar o nosso corpo com a igreja, até porque isso é bíblico, não é uma heresia. O apóstolo Paulo já dizia em 1 Coríntios que vós sois o templo de Deus, amém? Sabe, amados, que dentro da igreja, o próprio Jesus disse isso. Não é heresia também, existe o trigo e existe o joio.
Na nossa igreja, graças a Deus, só tem trigo. Amém? Estamos crescendo. Vai chegar um momento, fique tranquilo, vai chegar um momento que algumas contendas vão se levantar. Mas nós precisamos estar em espírito. Precisamos estar em espírito para que toda contenda que vá se levantar, nós já consiga resolver, solucionar, sem que haja mais problemas. Amém? Mas eu não todas as igrejas que eu congreguei com mais de 150, 200 pessoas, tinha joio também. Amém? Graças a Deus, nós não os possuímos ainda. Mas, se eu pudesse dizer algo, eu diria: fique calmo, fique tranquilo, porque eles virão. E virá muito trigo. Mas muito trigo, como já tem vindo. E Deus tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado as pessoas que entram por essa porta. E voltando a falar sobre especificamente, comparando a igreja com o nosso corpo, tem joio e tem trigo. E a única coisa que pode fazer a diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus estiver na igreja, o que o próprio Jesus Cristo disse: não tentem tirar o joio, eu mesmo os tirarei. Porque se tentarem tirar o joio, os trigos sairão também. Trazendo isso para o nosso corpo físico, nós somos o templo. E dentro de nós existe uma coisa chamada carne. Quando Cristo fala, quando a Bíblia fala carne, ela não está querendo falar nossa pele, nossos músculos. Ele está falando sobre o peso do pecado que está sobre as nossas vidas. A nossa carne é a nossa vontade, é a inclinação que nós temos para o erro, para o pecado. E nós temos também o Espírito de Deus dentro de nós. Então, a Bíblia diz que a carne, ou seja, não são os meus músculos, mas é a vontade que eu tenho de pecar, contenda com o Espírito que está dentro de mim, que está dentro de vocês. Então, é a mesma coisa, o joio e o trigo. E o que fará a diferença é o monstro ou aquilo que você alimentar. Se nós alimentarmos o nosso corpo físico e espiritual, porque somos espírito, alma e corpo, apenas com coisas más, é a nossa carne que vai prevalecer. E a Bíblia diz que aquele que anda na carne, discerne tudo na carne e colhe da carne. Aquele que vive no Espírito, discerne tudo espiritualmente e colhe do Espírito. E como nós fortalecemos o nosso espírito, matando a vontade da carne? Como que o Espírito do Senhor pode se manifestar em nós e através de nós, matando, diminuindo, aniquilando, judiando da vontade da carne? E como que se faz isso nesses dias? Com jejuns. E temos alguns tipos de jejuns. Não é o tema hoje aqui, mas temos jejum total, que não pode exceder 3 dias, que é o jejum de comida e de água. Não pode passar de 3 dias, senão o teu organismo começa a falecer, os teus rins param, tu começa a ter problema em vários outros órgãos do teu corpo. Existe o jejum que é bebendo apenas água, que é o jejum que Cristo fez no deserto, 40 dias e 40 noites. E existe o jejum aquele parcial, que a gente aqui nem chama jejum, chama de propósito, né? Eu vou tirar a carne do meu... para glorificar a Deus, eu vou remover a carne, eu vou tirar o refri, eu vou tirar o chimarrão, eu vou tirar aquilo que eu mais amo, comer ou beber, para adorar a Deus. São jejuns que matam a nossa carne e que faz com que o nosso espírito prevaleça. São momentos em que nós vivemos, e claro, nós precisamos ter o entendimento de como entrar nesses jejuns e como entrar nesses períodos, porque, amados, não adianta apenas nós jejuarmos e seguirmos a nossa vida normalmente, como se não estivéssemos jejuando no dia de jejum. Hoje eu estou jejuando. Beleza, vai fazer o quê? Vou levantar, vou jogar bola, vou jogar videogame, vou sair, vou brigar no trânsito, vou me estressar no meu trabalho, vou brigar com a mulher, vou chutar o cachorro. Não adianta, tu não estarás jejuando, estarás passando fome. Eu queria abrir a palavra do Senhor contigo essa noite,
no livro de Isaías, capítulo 58. Amém? Verso 3 em diante diz assim: dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feristes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, diz o Senhor, disse isso, tá? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Amém, queridos? Aqui nós temos algo importante vindo diretamente da boca do nosso Deus para nós, através da boca de Isaías. Aqui nós temos Deus dizendo o que é um jejum aceitável e o que não é um jejum aceitável. E eu repito, quando entramos em um jejum, o que é jejum? Me abster de algo que gosto ou que preciso por um tempo determinado e especificado em oração a Deus. Aquele jejum que a gente faz e diz assim, eu vou ficando. Não posso ir ficando até dar fome, porque a fome faz parte do processo. E às vezes nós entramos num jejum e nós não separamos um tempo para estar com Deus, nós não separamos um momento de oração, nós não separamos um momento de louvor, nós não separamos um momento da leitura da palavra, e isso não é jejuar. Isso é estar com fome. Isso até mesmo quem faz academia faz jejum. Quem já ouviu falar no jejum intermitente? Se faz direto por aí afora nas academias. Isso de simplesmente seguir a minha vida normalmente, sem fazer nada mais para Deus, não é jejuar. É o jejum intermitente nas academias que todo mundo faz. O jejum é quando eu entro num jejum, eu oro, eu busco a palavra, eu leio e eu ouço a voz do Senhor, porque o jejum nos traz suscetibilidade àquilo que Deus está falando conosco. Porque nós estamos mortificando a nossa carne, e o que acontece através do Espírito Santo que está próximo a nós, ele se intensifica e ele começa a falar. Quantos de nós já perguntamos para Deus, Deus, por que eu não ouço a tua voz? Tu não está falando comigo. E eu já passei por momentos assim, amados, que parecia que o céu estava fechado. Parecia que as minhas orações não passavam do teto, quando na verdade eu entendi que não é que as minhas orações não passavam do teto. E que a palavra do Senhor fala, não são os meus ouvidos que estão surdos para não poder te ver, te escutar. E nem é as minhas mãos que estão encolhidas para não te abençoar, mas é a tua conduta. A palavra fala vossos pecados, mas na nossa linguagem aqui, é a tua conduta de vida que nos separa. O que é jejuar se não voltar à essência da adoração, voltar ao primeiro amor? Pai, eu entro num jejum, Pai, esta noite, e eu vou ficar 24 horas de jejum, Senhor. Então são 24 horas buscando e adorando, e procurando ouvir louvores, e falando de Deus, e em todo momento que eu tenho ler a Bíblia.
Eu vou ter um momento de oração, eu vou entrar para o meu quarto, eu vou buscar Deus e Deus vai se manifestar, e Deus vai orar, e nós vamos orar, e o Espírito Santo vai interceder por nós, junto ao Pai, porque nós estamos fazendo algo mais por Ele, porque nós estamos dizendo para Ele: Senhor, olha só, o que eu estou enfrentando aqui de abstinência não é nada comparado à Tua presença que está em mim. E eu abro mão de tudo, Senhor, para estar contigo. O jejum é isso, amados, é abrir mão de tudo para estar com Deus. E por que isso é tão pouco difundido hoje nas igrejas? Hoje eu vejo muito, amados, liderança orando, eu vejo muito pastores orando, obreiros, diáconos, dificilmente conversando com as pessoas, os membros da igreja. Nós vemos, eles falam: fiz um jejum hoje, fiz um jejum ontem, vou fazer um jejum amanhã. Mas o jejum, queridos, não é para aquelas pessoas apenas que trabalham na obra, embora eu acredite que todo mundo trabalha na obra. Eu acredito que até aquele que diz assim: não, eu não quero trabalhar na obra, trabalha na obra. Sabe por quê? Porque fala de Deus para alguém, porque dá uma carona para um irmão, porque leva o outro para casa, porque talvez ajuda para fazer uma limpeza. Eu não quero. Não é que tu não quer, querido, tu já está fazendo. Tu só acha que tu não precisa estar pregando ou estar diante de um trabalho, mas tu já está trabalhando para a obra do Senhor, e tu já terás o teu galardão. Agora, por isso é tão importante que nós levantemos de nossos lugares, e eu digo isso espiritualmente, e façamos algo para atrair a presença de Deus, para que a gente possa atrair a graça de Deus para perto de nós. Porque quando nós chegarmos nesse nível, nesse momento, queridos, quantos de nós já chegaram numa intimidade com Deus tão grande de pensar alguma coisa e acontecer? Quantos de nós já chegou na presença de Deus e disse assim: Senhor, eu não tenho isso, isso e aquilo, e quando chega em casa do serviço, isso e aquilo já estava lá te esperando? Sabe, queridos, que quando nós estamos em sintonia, afinados com Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em Hebreus 11:6, o fim do versículo que nós falamos aqui no início é esse: aquele que se aproxima de Deus é preciso que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Percebe como a gente está na terceira chave, mas todas elas estão linkadas. Se tu não tiver fé, para que tu vai jejuar? E como que tu vai jejuar se tu não tiver em oração? Então eu digo que para atrair e manter a presença de Deus é como a gente vê naqueles filmes, né? Que chega 2 ou 3 pessoas, cada uma com a sua chave, e vai no banco, e aí coloca, e todo mundo tem que girar ao mesmo tempo, senão a porta não se abre. Com Deus é assim, nós temos que estar praticando as coisas de Deus. Prática de oração, prática de jejum, prática da fé, para que o céu se abra em cima de nós. É necessário, é preciso, eu não posso sonegar sequer uma dessas chaves. Eu não posso não ter fé, porque a fé me traz salvação. Se eu não tiver fé, então estou perdido, queridos. Estou perdido. Se eu tiver fé, mas não orar e não jejuar, então apenas vou desfrutar do reino quando Jesus me levar com Ele. Porque se tu não orar, não é que tu não vai ser salvo. A tua salvação não vem porque tu está orando ou não. A tua salvação, ela vem porque tu crê e confessou ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e se batizou nas águas do batismo como testemunho público da tua aceitação de Cristo. Então estás salvo. Agora, para que tu veja a glória de Deus neste tempo, para que tu desfrute do reino de Deus, aquele que foi anunciado por Cristo. Quando Cristo chega na cidade, a primeira cidade que Ele vai evangelizar, Ele diz: é chegado o reino de Deus. Aquele reino que João Batista falava. Para que nós desfrutemos dele, nós temos que ter ligação íntima com o Pai nessa terra. E Ele vai fazer com que nós viremos embaixadores dele aqui. É bíblico isso. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo na terra.
Mas para desfrutar disso, temos que orar sim, temos que jejuar sim. Sabe, amados, nós falamos no culto passado, na quarta-feira, sobre poder. Oração e jejum trazem poder. Mas não é eu e não é você que é poderoso. Esse poder é emprestado. É um poder emprestado. E o próprio Jesus Cristo disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas não é um poder de tocar raio, ou de o Hadouken. Eu vejo alguns perdão, amados, mundo em guerra e eu falando, mas nós já vemos alguns pastores metralhadora por aí, né? Mas não é esse tipo de poder que eu estou falando. O poder que a Bíblia fala, ela fala de revestimento de autoridade. Autoridade que vem do céu para nós viver como realmente embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Como pessoas que puxam uma identificação e, quem já ouviu falar no carteiraço? Está tudo dando errado aqui, está tudo dando errado. Não, só um pouquinho. Eu sou embaixador de Cristo aqui nesse lugar e eu profetizo. E assim será feito. Não estou pregando nenhuma heresia, porque a Bíblia fala que a boca um pouco fala e um pouco profetiza. Então a nossa função nessa terra, amados, olha, por mais que nós queiramos viver só a nossa vidinha, no nosso mundinho, a nossa missão nessa terra não é só essa. A nossa missão nessa terra é distribuir o amor de Deus. E é fazer com que a obra do Senhor avance, é fazer com que a palavra do Senhor chegue naqueles que nunca a ouviram. Então a nossa missão nessa terra é ver alguém enfermo, impor as mãos sobre o enfermo. A nossa missão nessa terra é ver alguém que não conhece Cristo e testemunhar de Cristo. Porque quando tivermos jejuns, orações e fé dentro de nós, como praticante dessas obras, então nós vamos sim falar de Deus, e vai ser o próprio Deus que estará saindo da nossa boca. Nós vamos levantar as nossas mãos, e uma pessoa que sofre há 15, 20, 30 anos, endemoniada, será livre. Por uma simples palavra que sai da nossa boca. Eu vou contar um testemunho para ti aqui. Eu estava junto quando isso aconteceu, tá? Não fui eu o autor da ação, mas eu participei. Uns irmãos ligaram para o pastor. Ô pastor, nós viemos aqui na casa do fulano aqui para orar. E deu ruim aqui, pastor. Deu ruim aqui. Manifestou. E a gente não consegue, não está dando. Na hora me vem a palavra aquela que Jesus falou, lembra? Essa casta só sai por meio de jejum e oração. Aí o pastor, bem tranquilo, com o telefone na mão, bota o telefone no ouvido dele aí. Isso foi sensacional, amados. Sabe o que é isso, queridos? Isso é autoridade no mundo espiritual. Isso se chama autoridade. Botou o telefone no ouvido da pessoa, manifesta, sai em nome de Jesus. Por telefone, amados. Quem já ouviu falar sobre isso? Eu fiquei impactado com aquilo. Eu fiquei impactado e eu disse assim: meu Deus, não há limites para o teu poder. Não há limites, ponha isso no teu coração. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites. O limitador para o poder de Deus é a minha fé. O limitador para o poder de Deus é o que eu faço diariamente. Se eu não creio, não há poder. Agora, se eu creio nas promessas de Deus, então sim, nós vamos falar para um monte: erga-te daí e lança-te no mar. E ele vai.
Tem um testemunho a respeito disso também, mas já contei. É um pouco longo, eu não vou contar de novo. Mas já aconteceu com um pastor isso, viu? Ele e a família clamaram uma noite inteira. E o montinho foi desfeito pelas ondas de um açude que nem onda tinha. Fantástico. Não há limites para o poder de Deus. O que há limites é para a nossa consagração. Então o jejum, amados, ele nos traz capacitação espiritual. O jejum, amados, ele nos traz, além da capacitação espiritual, ele nos traz uma audição aguçada, ele nos traz olhos espirituais, quando nós estamos numa prática de jejum. E eu não estou falando aqui para te jejuar todos os dias, não é isso. Que bom que pudéssemos. Que bom que pudéssemos, mas não é isso. Eu estou falando que o cristão ele precisa ter uma vida de oração e de jejuns, mas não é, nossa, eu preciso jejuar todos os dias da minha vida. Não é isso, amados. Mas eu vejo que pelo menos 2 a 3 vezes por semana, um cristão ativo na obra precisava jejuar. Pelo menos 2 a 3 vezes. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos fazer uma campanha de oração. Vamos fazer uma campanha de libertação na igreja, pastor? Vamos. Aí todo mundo vai se consagrar, né? Mas, e se acontecer agora? E se acontecer hoje? E se no caminho para a tua casa acontecer algo e tu está despreparado? Não, só um pouquinho, segura aí, deixa eu jejuar 15 dias aqui primeiro. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se alguém te chama às pressas, a minha esposa está nas últimas da sua vida, ora por ela. Mas assim, agora. Entende, irmãos? O jejum é uma prática natural. Nós vamos ler um segundo versículo, que está no livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 16. Amém? E a palavra do Senhor fala: quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Por que eu quis ler esse versículo? Primeiro que ele ensina como iniciar um jejum. E como estar no momento de jejum. Era muito legal logo que iniciei na obra do Senhor. A gente, quando estava na escala para pregar, né? Congregava numa igreja e tinha um monte de obreiro e tudo obreiro novo. Na igreja que eu congregava, tudo era obreiro novo. E eu não precisava nem ver a escala para saber quem era o obreiro que ia pregar naquela noite. Porque o obreiro já entrava na igreja assim. Que é isso, irmão? Estou me consagrando. Pai, aí, irmão, não sei o que. Não. Sem brincadeira hoje. Hoje tem ceia. Dia de consagração. Eu trabalhava uma vez numa serralheria e tinha um rapaz lá que era de outra igreja e a gente brincava com ele porque nós sabia direitinho o dia da Santa Ceia da igreja dele. Que ele era um cara muito piadista. Pensa assim, aquele cara mais piadista que tu conhecia. No dia da ceia, ninguém podia brincar com ele, porque ele estava em consagração. E aí a gente chamava ele de fariseu. Sai daí, fariseu. Mas era brincadeira, ele é um baita de um cristão, muito usado por Deus, em nome de Jesus. Mas nós brincávamos por causa disso, né? Porque quando ele entrava em consagração, ele mudava o seu semblante.
Parece que ficava até triste, né? Como se fosse ruim estar em consagração. Péssimo. Mas eu trouxe, na verdade, esse versículo por causa das duas primeiras palavras desse versículo. As duas primeiras palavras desse versículo diz assim, quando jejuardes. Aqui Jesus não está dizendo, olha, se caso vocês forem jejuar. Aqui Jesus não está dizendo assim, olha, talvez vocês venham jejuar na vida de vocês. Então se vocês jejuarem, façam assim. Não, ele está dizendo quando jejuardes. Ou seja, ele está dizendo que isso está implícito na caminhada cristã. Como se ele falasse todas as vezes que vocês forem jejuar. E tem um outro verso que me veio agora à mente, não anotei, que os fariseus perguntam para Jesus, olha, os discípulos de João e os outros discípulos dos outros mestres, tudo jejuam, os teus não jejuam por quê? E ele disse, não jejuam porque o mestre deles ainda está com eles. Mas chegará o dia em que ele será tomado, então jejuarão. Então, precisamos jejuar. Então, convém que nós venhamos a jejuar. E amados, eu não posso aqui ser hipócrita de dizer que vai ser bom só para vocês, se vocês jejuarem. Não, porque uma congregação que ora e jejua, se fortalece no mundo espiritual e toma corpo e toma forma e cria autoridade, e tudo que nós estamos buscando é autoridade no mundo espiritual, para que a nossa igreja, o nosso ministério possa fazer diferença nessa cidade, para que possamos ser um ministério relevante nessa terra. O que precisamos é buscar ao Senhor com integridade de coração, para que possamos, no nome de Jesus Cristo, avançar. A igreja precisa avançar. E nós precisamos, nesse avanço, ser violentos. A palavra difícil e dura de se ouvir, mas a Bíblia diz que aqueles que conquistarão o reino são os violentos, apenas os fortes herdarão a terra. E é claro que a minha violência não é contra, e o apóstolo Paulo deixa isso claro, a nossa carne não é contra o teu irmão e tua irmã. Ele fala carne ou sangue, né? Nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta, a nossa batalha não são contra nossos irmãos, ou contra as pessoas que estão aí fora, são contra as potestades e principados nas regiões celestes. Agora, se nós não orarmos e se nós não jejuarmos, nós não alcançaremos as regiões celestiais. E tudo o que fazemos ficará apenas aqui nesse plano terreno. E aí, sabe o que acontecerá? Seremos esmagados pelo inimigo. Esmagados pelo diabo. Esmagados. Porque o nosso mundo é um espelho do mundo espiritual das regiões celestes. Quantos acreditam nisso? Você sabia que a Bíblia diz isso? Quando Salomão constrói o templo, o primeiro templo, Deus fala, olha, não vou falar com as minhas palavras aqui, que eu não lembro o versículo, tá? Não fica se achando não. Isso é apenas uma réplica do que há aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo hoje está ministrando no templo e Ele é o sumo sacerdote, está lá em Apocalipse. Se Ele hoje é o sumo sacerdote, Ele está no templo ministrando sobre as nossas vidas. Viu? E nós lemos aqui, quando nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, lembra? Que a Bíblia diz que aquele que está caminhando com 7 estrelas na mão, ele está andando e ministrando no meio dos 7 castiçais. E a própria Bíblia nos traz a revelação de que as 7 estrelas são as 7 igrejas e os 7 castiçais, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja e os 7 castiçais são a igreja. Então Jesus Cristo está ministrando sobre a igreja nesses dias. Mas apenas se nós conseguirmos
entrar no Santo dos Santos. Apenas se nós conseguirmos entrar no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Obrigado, filho. Nós só conseguiremos acessar por meio de orações, fé e jejuns. Amém, amados? Glórias a Deus. Obrigado, filho. Então, amados, eu espero que nós venhamos a ser uma igreja que adere à prática do jejum. A ser uma igreja que adere a esta prática. O jejum que você escolher, pastor, eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Querido, acorde e faça 1 hora, faça meia hora, mas que essa meia hora seja uma meia hora de qualidade. Eu não consigo ficar 10 minutos sem comer alguma coisa. Eu acho difícil, eu estou usando Faça 10 minutos, mas que sejam os melhores 10 minutos da tua vida. Põe um louvor, leia a palavra, dobra o teu joelho e passe esses 10 minutos na presença de Deus, buscando a Ele. Depois entrega o teu jejum. No outro dia de novo, vai passar uma semana e tu vai fazer 15 minutos daí, porque os 10 já ficou pouco, já acostumou o teu organismo. Amém? E assim vai, de uma semana em uma semana aumenta 1 minuto, 2 minutos, até que tu consiga ficar por um período um pouquinho maior, para que tu possa desfrutar mais da presença de Deus. Sabe, amados, que quando Deus se manifesta é algo tão glorioso, que nós não temos como explicar o que é para nós, para o nosso corpo, para a nossa alma sentir a manifestação da glória de Deus. Apenas viver isso. É por isso que existe um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E isso é verdade, amados. Quando nós encontramos o lugar em Deus, nós não conseguimos viver fora dele, parece que falta alguma coisa. E aí começa a entrar tristeza, começa a entrar os problemas, as dificuldades no relacionamento, e eu começo a ter problema no trabalho, porque eu estou afastado da origem que é Deus. E nós só conseguiremos voltar a Ele por meio de orações, jejuns e com muita fé. Amém, amados? Vamos orar. Já falei amém 2 vezes, já voltei a pregar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar.